Ai, meu Deus, mas beleza. Vamos lá para nossa live, já são 19h37 e vou apresentar para vocês. Aliás, vou deixar ela se apresentar, né? Hoje a live é pela Aroma Flora e a gente vai falar um pouco aqui sobre essa que é uma oitava, nona, décima maravilha do mundo aí, que é a massagem com óleos essenciais, não é? E a gente tem, né, a professora Eli Souza na nossa formação e dando o curso aberto para pessoas que querem, né, entender um pouco, que eu acho que é uma técnica que está se espalhando, né, as pessoas estão aderindo mais, né, pelo fato de observar que os óleos essenciais vão ter uma ação muito potencializada. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje, então vamos começar, né? Por favor, se apresente, Eli, seja bem-vinda. Gente, obrigada pela participação aqui na live, obrigada pelo convite, Bia. Bom, eu sou Elis, né? Tem algumas aqui, eu vi que a Cláudia tá aí, fofucha. Tem Olha algumas só. aqui que já me conhecem, mas faço parte desse ecossistema tão gostoso, no sentido literal da palavra, desde 2014. Né, tivemos aí, passamos por diversas fases, como tudo na vida acontece em diversas fases. E eu vou falar um pouquinho do nosso curso da massagem aromaterapêutica. Da minha formação, ela vem lá desde 2000, então tem muitas passagens, muitas formações, né? Lá no curso eu explico melhor o meu processo, mas com certeza eu posso dizer que a massagem me achou. Antes, lá no curso eu explico isso, que antes de eu ser terapeuta, de eu ser fisioterapeuta, né, de ter toda essa formação em anatomia de fato, eu era segurança. Então, só por aí a massagem me achou mesmo, né? E aí, a gente conversamos sobre essa live, para a gente conversar com o pessoal, com o nosso público sobre essa live, para a gente explicar um pouquinho o que é a massagem aromaterapêutica, né? O que os nossos alunos esperam do curso, como é que ele acontece. E eu vou falar para você, é assim, cada turma é uma. Então a gente tem lá, cada turma é muito específica, são trocas que quem opta pelo EAD, infelizmente, perde isso, né? Não tem como a gente colocar, por mais que eu tenha tido o cuidado de colocar bem recheado o EAD, é diferente de você estar lá numa troca, numa pergunta que surgiu de repente, né? O presencial é sempre mais rico. Então, a massagem aromaterapêutica, ela vem ser, segundo a melhor fonte, a melhor maneira da utilização dos óleos essenciais. E eu falo, como eu falo aqui para você, falo em aula, né? Bato muito nessa tecla, quem foi meu aluno aí já sabe disso, que todos nós somos massagistas, todos. Ah, mas eu nunca fiz, não sei, tenho medo. Quantos alunos a gente já ouviu isso, né, Bia? Quantos alunos Nossa, não vou fazer o curso porque eu não tenho o menor jeito. Não vou fazer o curso porque eu não gosto nem que me toque. Né? Quantos alunos a gente já não ouviu isso? E assim, a gente respeita, porque é o que a pessoa naquele momento está sentindo. Eu não posso falar assim, não, você dá conta. Mas o curso acontecendo, quando a pessoa pelo menos fala assim, não, então tá, vou dar uma chance, eu vou, mas eu só tô aqui, hein? Mas aí ela vê o curso acontecendo, ela vê as trocas acontecendo, ela percebe que o toque, né, a massagem aromaterapêutica, quando a gente alia o toque com os óleos essenciais, ela tem um poder de tão transformação de dentro para fora, que aquilo vai acontecendo e a pessoa que estava mais resistente, ela pensa assim, eu não estou entendendo por que eu estou gostando. E no final, ela sai com uma outra percepção. Pode ser que ela não exerça, não trabalhe, não queira abrir aquela frente na aromaterapia, mas a título de conhecer e até para divulgar o trabalho, num primeiro momento, né, assim, eu não tenho um contato com o meu interagente, com quem eu estou atendendo, eu não tenho esse contato, para fazer esse vínculo, a massagem ela vem casando com tudo. Então, é fazer uma massagem nas mãos, como a gente tem no 2, né? O curso, o módulo 1 que vai acontecer no sábado, a gente tem um captado de todo o que é a massagem, e depois a gente tem a parte prática, que é corpo todo. No 2, que é no domingo, a gente já entra um pouquinho mais anatomicamente falando e fraciona a massagem, porque às vezes o nosso aluno vai para um atendimento e a pessoa também tem um bloqueio, ela também não quer receber a massagem de corpo inteiro. Então a gente tem massagem na face, na cabeça, no pé, nas mãos e nas costas, no módulo 2. Então a gente pode ofertar diversas formas
de massagear, de oferecer a massagem. E o toque, eu posso falar assim, com, sei lá, 1000% de certeza que o toque cura. Que quando a gente, isso eu consigo te provar, né, comprovar com a literatura, que a partir de 12 minutos que a gente está em contato, fazendo a massagem, né, as pessoas estão em contato, a gente já tem as cascatas hormonais acontecendo, né, e é muito a gente, se a gente for levar para um lugar que a gente tem é um lugar conhecido, quando a gente pega nosso bebê, né, e aí afaga ele vai acalmando, aquilo é, lá, se a gente for pensar na Chantala, aquilo é a massagem, porque a gente tem uma cascata de ocitocina acontecendo ali. Então, Uhum. o princípio da massagem vai ser sempre esse. Vai ser sempre as trocas, vai ser sempre, puxa vida, eu queria, a pessoa vem e relata o caso dela, né? Geralmente um caso emocional. Vamos pensar num caso emocional. Nem sempre, às vezes é tópico, mas vamos pensar que é um caso emocional. E, gente, é assim, eu queria abraçar essa pessoa, faz massagem. Oferece uma massagem, sabe? Assim, ou ao contrário, às vezes a pessoa tem uma patologia que não, essa patologia o médico falou que não pode fazer massagem. Será mesmo? A gente super discute isso em aula. Será mesmo que não pode? Porque tudo que aquela pessoa quer é se sentir viva. Sim. Então, se você fizer uma massagem nas mãos, será que você vai prejudicar essa pessoa? E eu também consigo, né, mostrar isso na literatura. Então, muitas das coisas, tudo o todo da massagem, do curso acontecendo, ele está sempre permeado na troca, no cuidar e na potência que acontece quando a gente coloca o óleo essencial para fazer a massagem. É Então, incrível, né? Porque a massagem em si já é potente, já é maravilhosa, já meio que quebra a pessoa assim. Agora, com óleo essencial é um outro, vai para um outro nível, né? Que a gente não consegue nem. Você desmaia muitas vezes, né? Você dorme e aí quando você acorda parece que passou assim 500 anos, né? Porque é uma coisa absolutamente incrível. A Ana Cláudia, ela comentou que ela tá nessa transição, né? Então, às vezes, ela tem um pouco de insegurança e agora ela tá falando que ela tinha resistência ao toque nas costas, né? E agora, no curso com a prática, ela aprendeu a liberar, porque é uma coisa que tem muito a ver com a confiança, né, Elis? com a confiança. Como é que eu nunca vi, né? Como é que eu nunca vi o meu cliente? Como é que eu vou passar essa segurança para ele? Se vai fazer uma massagem de corpo todo, ela pode estar com uma bermuda, ou vai ficar com sutiã sem a roupa de cima, ou se é um homem, como é que a gente. No curso a gente também fala sobre isso. As meninas que já fizeram comigo, o aluno que está deitado, os alunos que deitam para receber a técnica, todos passam o tempo todo coberto. Então dá uma tranquilidade para quem está recebendo e para quem está fazendo não ficar constrangido. Então, dentro do curso tem, né? Aí a gente entra em técnica mesmo, como fazer para deixar o nosso aluno, o nosso cliente sempre coberto, sempre com essa segurança de que eu não estou exposto. Né? A última coisa que a gente quer é que ele se sinta exposto. E isso faz parte do confiar. Como é que eu confio em você sendo que eu nunca te vi? E aí, aquele toque, aquela entrega, aquela primeira interação onde você sincroniza sua respiração com a da pessoa que você está atendendo, ele vai acontecendo, por mais resistência e bloqueio que a pessoa tenha. Ela vai permitindo e a gente, com muita delicadeza, a gente vai percebendo isso e a gente vai liberando essas couraças, né? A gente vai abaixando essas couraças que nós adultos construímos para ficar vivo. É natural que nós tenhamos couraça, isso não é ruim. É como o medo, que não é ruim, a gente tem que usar ele a nosso favor. Mas a gente consegue ir tratando essas couraças na massagem. E mais uma vez, quando a gente coloca um óleo essencial que tem aí a sua potência, quando a gente pega uma mulher ferida emocionalmente, vou falar do basicão, mas é só para a gente entender o contexto. Quando a gente pega uma mulher ferida emocionalmente, a gente oferece para ela um gerânio, uma sálvia, alguma coisa que vai tirar ela daquele limbo, sabe? A Uhum. pessoa, eu falo isso em aula e é uma verdade. Eu trato o meu cliente quando eu recebo ele no portão. Eu percebo se ele está andando olhando para baixo, se ele está pisando pesado, se ele está andando voando. Eu trato ele quando ele chega ali. Porque é a partir dessas captações que a gente vai fazendo, que às vezes o cliente vai falar para a gente assim, tá tudo bem. Tá nada, tá tudo cagado, tá bem nada. Mas eu não vou falar para ele que tá ruim, porque ele não tá dando conta de falar e eu vou ficar lá falando? Não vou. Com Mas certeza. aqui no lugar de terapeuta, eu vou tratá-lo. Ser um terapeuta é ser um tratador. Então eu vou tratá-lo.
E aí, com o passar, ele vai estabelecendo esse elo de confiança e você, até para direcionar a atividade do óleo essencial, qual é a sinergia que vai funcionar nessa semana, você vai ganhando esse campo através da massagem. E é isso mesmo. E o exemplo que a Ana Cláudia deu é muito interessante, porque a gente está apresentando aqui um curso, né? Então, os alunos que vão fazer, antes de eles oferecerem isso para os seus interagentes, eles vão passar por esse processo durante a aula. Sim, sim, todos os alunos que estão lá com a gente, eles fazem a técnica e recebem a técnica. E a gente faz como um atendimento mesmo. Você recebe o seu cliente, você faz a interação com ele. No final do atendimento, eu vou conduzindo todo mundo, né? Naquele balé que quem já fez conhece, como é que gira esse balé dentro da sala. Eu vou conduzindo todo mundo e no final, a pessoa que estava recebendo como cliente, ela diz da experiência dela. O que sentiu? Eu senti, no começo eu senti que a mão estava mais ansiosa. Depois, quem estava fazendo foi pegando conexão com essa pessoa. Aí a mão foi ficando mais relaxada. Aí eu senti uma coisa... A gente já tem tantos relatos, Bia. Você sabe, a gente tem tantos relatos. Aí eu fui lá quando eu era criança. Aí eu senti um acolhimento. Ou do contrário, quando a pessoa, o terapeuta está aplicando a técnica e ele não está conseguindo. Eu falo, isso acontece. A gente teve muitas turmas durante esses anos todos. Ele não está conseguindo, ou ele está com medo, ou ele está inseguro, que é totalmente natural, é o primeiro contato. Das coisas que eu falo, fecha o olho, pensa numa coisa que você ama. Geralmente a gente pensa em filho, né? Assim, pensa na gargalhada do seu filho. A pessoa vira outra. Ou se não, fecha o olho, fica descalço. Sente, tira a visão e coloca na sua mão a visão. Modifica o processo. Então, o que eu quero dizer é que dentro da aula, mesmo que apresente dificuldades, mesmo que a pessoa tenha toda essa resistência, a gente vai adaptando e vai mostrando que, olha, é possível sim, é possível ser humanos conviverem com ser humanos. Olha que coisa. Não parece desfuncional no primeiro momento, mas é possível. Sim, né? E olha só, gente, isso estão vendo, são pitadas, né? Até de É dicas. muito maior. E, É muito maior, é muito mais profundo estar em sala de aula, é muito maior. Porque não é só técnica, né, de amassamento, deslizamento, alongamento. Não é, entendeu? Você realmente, né, tipo, primeiro, é o que a gente falou, você fazer a pessoa confiar em você, né, ensinar essas pequenas dicas de como você se soltar para você oferecer uma boa massagem, né? Então, a Ana Cláudia, ela tá aí, né? Ela falou assim, onde tem oportunidade, eu quero receber. E as pessoas, elas têm muito disso, né? Entendeu? Tipo, elas querem receber, mas muitas vezes elas não querem fazer, né? Então, assim, nas nossas aulas tinha muito disso. Mas eu não quero atender eu não quero fazer um atendimento de massagem. Eu não quero receber, né? Porque, na verdade, um terapeuta, ele, pelo menos, ele tem que saber como é receber, né? Porque é o que você falou das couraças também. Como é que vai fazer uma massagem no outro se não souber trabalhar as suas próprias couraças, né? Então, antes de mais nada, é um próprio tratamento, é uma terapia consigo próprio, né? Mas se a gente tem, e toda essa tarimba que a professora tem é de tantas turmas de ver pessoas as mais variadas possível, né? Em suas dificuldades, em seus. Muitas vezes é autossabotagem, muitas vezes são bloqueios, né? Que tem bastante, Elis? Bom, a gente começa com crenças centrais, a crença que veio lá da infância. Então, quando eu percebo isso no aluno, quando ele traz alguma coisa perto disso, a gente respeita tudo isso. Então, assim, eu não gosto de toque, e às vezes pode entrar até em cunho religioso, de tão diverso que pode ser. Mas num contexto geral, a pessoa fala, olha, a gente, né, já tivemos casos, não, eu só vim porque faz parte da grade. Beleza, tá aqui, tá acompanhando, mas para ter o certificado de aula assistida, você vai precisar fazer a técnica. Você pode não fazer nunca mais, você pode não querer, mas olha, eu falar para você, eu não me lembro, pode ter ocorrido, se você lembrar, me fala, eu não me lembro de um aluno que apresentou algum tipo de resistência e no final ele falou, nossa, eu me apaixonei, ou nossa, eu não imaginava que era assim. Eu não me lembro de nenhum aluno falar assim, ai gente, não gostei, não.
Não voto não. Não, não teve. Não Não teve. teve, não teve, de Teve dois verdade. casos que me marcaram assim, que uma ela falou assim, tipo, na hora em que a pessoa, né, o outro aluno me tocou, eu me emocionei tanto que eu comecei a chorar, tinha muita coisa represada ali, chorou, 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 Nossa, curou e mesmo. foi em diante. Teve isso, não Foi, foi? foi. Aquilo foi extremamente, foi tão profundo, foi extremamente libertador para ela, que talvez, aí quando eu falo lá das crenças centrais, da infância, que a gente tem que respeitar tudo isso, talvez ela não tivesse sido tocada terapeuticamente, né, ou amorosamente, terapeuticamente, com tanta energia verdadeira. E aquilo para ela foi um marco de antes e depois, né? A gente depois acompanhou os passos dela, que foi, né, ela desabrochou, foi uma coisa muito bonita. E aí, da minha parte, é isso. Da minha parte, vou falar dos meus atendimentos, né? Eu tenho já Aham. 18, 19 anos que trabalho com isso. E aí, dos meus atendimentos, quando uma pessoa me agradece, eu, do fundo do meu coração, eu falo, sou eu que agradeço. Porque aquela troca, aquela simbiose acontecendo, aquela onda, ela foi tão linda, porque a pessoa me agradece de tão coração, que eu agradeço de coração também. Então, sou eu que agradeço, sabe? Assim. Então, as coisas que a massagem é capaz, nunca vai ser só uma técnica. Né? Às vezes, quando eu vejo que a turma tem mais pessoas, às vezes a gente tem um aluno só, mas a gente já teve turma de ter quase uma turma inteira resistente, né? Nossa, sim. Já tivemos turmas assim, desafio. E quando eu percebo isso, eu falo, dá uma chance. A única coisa que eu te peço é dar uma chance. Sabe, assim, se não acontecer, tudo bem, mas ao menos se predisponha a uma Se situação. permita, né? É. E a Solange tá aí, ela que tá auxiliando a gente aqui na organização dos cursos, né? E ela tá falando, aprender a usar o toque da massagem com as sinergias dos óleos faz toda a diferença. E tem isso, né? Na verdade, não é só o óleo essencial, é a mistura, a sinergia, né? O blend dos óleos essenciais que vai ser de acordo com a necessidade individual de cada um, Está né? falando do toque da massagem em si, mas a gente está falando de tratamento. Como é que eu trato uma artrite de joelho com óleo essencial? Como é que eu trato um trapézio todo cheio, né, de trigger point, de tender point, que são aqueles nódulos que né, parece uma rocha ali. Como é que eu trato isso? A gente está falando do contexto massagem que tem entrega, mas a gente consegue verdadeiramente tratar a patologia. Né? A gente trata aí, uma das coisas que aparecem muito na massagem são as artrites. Né? Agora no frio as artrites aparecem mais, então a Uhum. gente trata verdadeiramente com os óleos essenciais. Você pega aí, né, um gengibre, né, um óleo mais quente, aí com hortelã, e você faz aquela. E aí durante o curso também eu explico: olha, a gente tem a técnica de corpo inteiro, a massagem que você pode usar, que ela vem em tom de relaxamento, mas ela está tratando com óleo essencial, e a gente tem a massagem fracionada, que está tratando aquela região. Aí por isso que a gente tem o 1 e o 2, porque as técnicas são diferentes. Tem a Sim, com técnica. certeza. A Roberta tá aí, ela já recebi muita massagem da Roberta, maravilhosa, super indico. Inclusive, a Roberta, eu indico muitas vezes os alunos irem receber dela, que ela tá aqui em São Paulo, tá na Vila Mariana, para se convencerem do quão é bom receber a massagem, para se convencer de que fazer o curso é bom, né? Então, às vezes eu falo, quando eu vejo alguém resistente, eu falei, vai lá, Roberta, agenda, ela tá aqui na Vila Mariana e tal, né? E aí, as pessoas. Porque quando você recebe, você já perdeu a resistência, né? Na hora. Você não precisa ir na aula, você pode receber antes e falar assim: meu, recebe antes, porque você fica o curso inteiro com aquele medo, tipo, vai ter o curso de massagem, eu não quero, eu não tô afim e tal, né? Então eu falei: já quebra isso, né? Então é muito, muito bom, né? Você se permitir isso mesmo, né, Elis? Olha, gente, assim, o que eu tenho para dizer sobre o curso, e de verdade, a gente está aqui falando sobre o curso que vai acontecer, mas não é nem puxando sardinha para lado nenhum, é porque realmente é uma pena. Eu falo isso para
que se vocês convivessem com os meus clientes, eu falo muito que eu sou utópica, mas se o mundo fizesse massagem, a gente não teria essas coisas que a gente tem pelo mundo, sabe? Assim, a gente não teria esse derrame de sangue, essas guerras, a gente não Eu teria essa concordo. disputa de poder, né? Porque ego e generosidade são gêmeos. Só que aí o que você vai, né? O que você alimentar é o que vai sobressair. Então, assim, se o mundo, de verdade, se o mundo fizesse massagem, a gente estaria em um outro lugar evolutivo, nós estaríamos melhores, viu? Não, eu vou além. Eu falo que a massagem, ela devia ser dada de graça pelo SUS, né? Devia. Nossa. Porque aí você não ia ver tanta criança largada na rua, né? Cometendo crimes e tal, entendeu? Tipo, porque às vezes os pais estão trabalhando, né? Muitas pessoas não recebem um abraço, um carinho, né? Uma massagem, alguma coisa assim, porque os pais não estão podendo, estão tendo que trabalhar, ou estão Vida perdidos por acontecendo. aí, né? Então, tem muitas situações que eu acho que se houvesse essa possibilidade, né? De uma coisa assim rápida, 15 minutos, você falou, em 12 minutos já ativa muita coisa, né? Entendeu? Por parte do corpo, um pé, uma mão, uma cabeça, alguma coisa assim, né? Você trataria muitas coisas. E a Solange está falando, e também as patologias, as emoções associadas a elas, né? Não tenha dúvida, por isso que o óleo essencial é muito bom. Aí a gente entra até num outro assunto, né? Que nem você falou, tem algumas doenças que às vezes as pessoas não querem, dizem que não pode receber. E o câncer, acho que é o que mais tem tabu, não é? Mas tem tabu, né? Assim, você pode falar isso com toda a cadeira, mas tem tabu e não é uma verdade absoluta, sabe? Não. Assim, na aula a gente aprende, né, a identificar o que a gente pode. Eu acho que nada, Bia. Falar assim, não tem uma patologia que não pode. Não, eu sinceramente ainda acho que não. Porque se você quiser, o que a pessoa ela precisa é do toque, ela precisa sentir que ela ainda está ali. Então faz uma massagem na mão, faz uma massagem no cabelo, faz uma massagem na unha. Por quê? É a sua intenção. Sabe, Sim. assim, o nome é massagem, mas a minha intenção é doar. Por isso que eu falo da generosidade. É doar a minha generosidade, é trocar com você. E tudo que a pessoa quer é se sentir presente. As pessoas, assim, num contexto geral, no todo, às vezes tem uma dificuldade de falar, eu te amo. Eu e você, a gente se fala muito, graças a Deus, a gente se fala muito, eu te amo, eu te amo. Mas se a pessoa parte daí que por questões dela, né, por questões culturais, ela tem a dificuldade de dizer eu te amo, a massagem diz isso, né? Então, assim, Nossa, não. Com certeza, né? E assim, do câncer, já tem matérias, artigos, né? Falando sobre o benefício, que é muito maior, né? O benefício que a pessoa com câncer ela obtém do que um eventual malefício, que vai espalhar as células cancerosas pelo sistema linfático. Gente, não é isso. não é isso, não é isso. E isso mesmo de literatura, a gente consegue comprovar na literatura que não é assim que você mexe com o sistema linfático. O sistema linfático é muito inteligente. Né? Quem somos nós? Né, a gente tem os mastocitários e os linfáticos. Acho que a gente não é nem mastocitário, a gente não está nem ali naquela primeira barreira. O linfático é o fodão do rolê, tá ali para tudo. Né? Então, assim, a gente tem essa consciência de como funciona o linfático e por isso que eu falo, não, eu não enxergo nenhuma patologia que eu fale assim, olha, essa é terminantemente proibida. Eu, nesse tempo todo, peguei já, nossa, diversas, e aí a gente vai da fibromialgia, que é, né, assim, de desencadear emocional, a gente vai no vitiligo, a gente vai em diversas patologias aonde a gente trata o óleo essencial, ele tem a sua potência, ele traz essa potência e a gente trata com a massagem e nossa, diversos relatos, né? O tanto que eu melhorei depois que eu comecei. Eu tenho cliente que fala que ficou até mais bonito. Então, assim, Mas não tem dúvida, mas ó, vou te dizer, tem uma doença que é a AIDS, né? O HIV, que antes de você se tornar nossa professora, a gente tinha a professora Sheila, muito maravilhosa também, que ela me levou e ela era voluntária no Emílio Ribas, Hospital de Infectologia, né? Onde tinha várias crianças que nasceram infectadas pela mãe e que elas viviam no hospital.
Entendeu? Então, como que a gente. Eu, para entrar lá, porque a gente, a Aromalife patrocinava os olhos para massagem, né? Então, um dia eu queria ir lá, queria ir conhecer, né? Ver as crianças e tal. Então, a gente entrou, ela me levou, né? A gente tem que se paramentar toda, né? Com tudo, luva, bota, tudo, né? E a massagem, ela era realizada com uma luva especial. Sim. Entendeu? Você imagina essas crianças que vivem no hospital, entendeu? Que tipo de contato físico que elas têm? Quase nenhum. Justo. E o tanto que a criança em si, porque a criança não tem couraça, o tanto que qualquer contato para ela é bem-vindo. Né? Então, Exatamente. assim, não precisa de técnica, não, é o contato, é o afago, é a troca ali, né, Sim. das cascatas hormonais mesmo. Mas é isso, até, né, o HIV que mexe com o sistema imunológico, a gente tem essa consciência, até isso eu sinceramente não enxergo nenhuma patologia. Então, né, não tenho nem cadeira para falar, mas tal patologia ainda, Não. ainda não cheguei assim com Porque isso, porque acredito na massagem. sim, o ser humano, enquanto ele ainda for de carne e osso, sangue, emoções, alma, tudo, ele sempre vai se beneficiar, né, com a massagem. Existem alguns casos, lógico, né, de abuso, de trauma, de N coisas que, né, mas que absolutamente também se beneficiariam e poderiam até tratar dessas questões, né, mas é uma questão de tempo, uma questão da pessoa, né, se permitir, questão de terapia, muitas vezes, né? E Mas aí a massagem em si, se a pessoa ela puder, que ainda, né, é uma coisa que não é tão democratizada, né? Entendeu? Mas você pode fazer pacotes, você pode, né, fazer permutas, tem várias formas da gente fazer, porque o benefício da massagem é assim, é muito maior do que o que se paga, né, em termos de dinheiro, né? O valor que tá ali é imensurável, é muito bom. Então, assim, tipo, eu convido, e a professora Elis também, né, que tá convidando todos vocês aí a vir fazer o curso que vai acontecer nos dias 23 e 24, né? Não tem pré-requisito, né? Embora seja o curso de massagem com óleos essenciais, ela não vai dar o beabá de óleo essencial, porque ela não vai perder tempo com isso, ela vai falar de massagem. Então, depois, se as pessoas quiserem, ou antes, né? Nos dias 30 e 31 vai ter um introdutório meu de aromaterapia, então a pessoa pode fazer depois se quiser também, né? Mas é um curso que é para você poder fazer, e não precisa ser para você fazer profissionalmente, para você fazer para a sua família, para os seus amigos, né? Que é uma coisa assim, para você ter uma ferramenta a mais de até, como a professora Elis falar, dizer que ama. Uhum. Ó, vou falar duas coisas rapidinho. Sabe, às vezes a pessoa está na fase de transição, ela tá, né, fez a carreira no emprego, no outro, tá querendo passar para terapêutica, né? E aí acaba que essa pessoa, ela já é terapeuta antes, porque ela é aquela pessoa lá do trabalho que sempre tem um olhinho, que sempre chega atrás de alguém e põe a mão, que às vezes a pessoa fala assim, gente, a fulana fez um negócio em mim aqui, melhorou na hora. Ela já é terapeuta antes. Sim, Então, é assim, verdade. as pessoas que estão nessa dúvida, façam. Vocês vão ver que vocês estão terapeuta mesmo. E outra coisa, eu acredito que uma das melhores formas de iniciar na terapêutica, sabe, Sim, assim, sim. com atendimento familiar mesmo, né? Até para você treinar a sua mão, até para você pegar o gosto, ver se é isso mesmo. Iniciar na terapêutica, faz aí um combinado com a manicure, fica ali, né, com a manicure própria, todo mundo tem uma manicure, e fica ali atendendo os clientes dela, falando sobre aromaterapia e uma massagem nas mãos, faz no condomínio, né, coloca no grupo, ou seja, é uma forma, se o aluno está querendo, está nessa fase de transição, que a gente pega muitos alunos assim nesse momento, é uma Uhum. forma dele falar assim, bom, vou lá então, sabe, assim, é o primeiro momento, e não existe depois do próximo curso eu tô pronta. Vai, né? Não é aquela coisa, ah, tô com medo, vai com medo mesmo. Não, vai preparado, mas vai. Vai, É, né? com É certeza, isso. Se com prepara certeza. e vai. Não tem É, o depois do próximo curso eu tô pronto. Não, a gente fica. não. E na verdade não é que a gente fica pronto no caminho. Não sei se um dia a gente fica pronto, mas é que a gente vai, vai.
Com certeza. A Mara entrou aí, ela vai fazer o seu curso, que ela está na formação, inclusive, convidando a vocês a entrar na formação, porque temos a Elise maravilhosa e todo mundo fica absolutamente apaixonado. E eu já falo, eu quero ela para mim, só para mim, para né, ter ela pertinho de mim, porque ela é muito maravilhosa. Então, a Mara já está aí. A Jaque está aí perguntando se vai ser uma live. Não, vai ser no Espaço Toros, que é um espaço parceiro nosso, perto do metrô Santa Cruz, já que vem fazer. E porque, assim, as macas, né, ocupam um espaço. Então, assim, a gente vai levar nossas macas, né, um espaço bem confortável, lindo. O espaço Toros é maravilhoso. E vai ter, né, tipo, espaço para todo mundo, para fazer a troca. Então, são dois alunos por maca, né? Então, a gente deixa bem limitado, assim, para todo mundo poder aproveitar o máximo possível. Vai ser das 9 às 18, né? Então, quem quiser, ainda tem algumas vagas, é só falar com a Solange no WhatsApp da Aromaflora, que é o 11 977 11 6744, e aí ela passa todas as informações, tá? Então, assim, são vagas limitadas por causa das macas, né? Sim. Então, estamos aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveita que a gente tem aqui 3 minutinhos. Se quiser falar mais alguma coisa, Elis, né? Se não, a gente se vê aí no dia 23. Gente, só venham, né? Quem puder vir, ainda tem algumas vagas, então só venham e se permitam, né? Aí eu pergunto, né, sem querer ser clichê nem coach, mas qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Então, se permitam, né? Se coloquem, pode ser diferente, sim, pode ser mais do mesmo? Acho bem pouco provável. Não, Mas né? pode ser muito legal. E só pela interação que acontece na sala, só pelas trocas, só é isso que eu falei, pessoas com pessoas pode dar certo, já vale a pena. E daqui eu me comprometo de fazer o meu melhor. Todo curso é único, todo curso apresenta algum desafio, mas tem uma troca tão maravilhosa que no final fica todo mundo apaixonado. Então, é Não, isso. com certeza. É uma quebra de tabu, é um se permitir, né? Dar e receber, porque é o que a gente precisa. A gente está muito no computador, muito no celular, né? A gente tem que ter essa troca, né? Fazer umas permutas aí, né, Roberta? Né? Então, venham, entrou aí a outra aluna, que eu não sei se tá a Cândida, né? Não sei, eu sei que acho que no dia 24 ela não pode, mas no 23 também. Então, quem já fez o massagem um, né? Venha fazer o 2 para a Margarete aí, querida, vai fazer um e vai fazer o um, acho É, que ela já fez, né? acho Mas que ela tá bem, vai fazer o 2, né, Margaretinha? Então, só venham e, assim, vocês vão poder comprovar tudo que a gente falou aqui, né? E se apaixonar pela Elisa, assim como eu sou absolutamente apaixonada, e todos os alunos, não sou só eu, não. gente, fico tímida e eu por você, te amo. Te amo, querida. Então, pessoal, muito obrigada, tá? Falem com a gente. Gente, E no dia 23 a gente se encontra lá nos Pastórios, tá bom? beijo. Beijo, Beijo, meninas. pessoal. Beijo, Elis. Tchau, Viu? Fique tchau. com Deus. Fiquem com Tchau. Deus. Amém. Tchau, tchau.